Começamos agora AEDAS no ar. Olá, como vai você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao AEDAS no ar. Eu sou Lucas Jerônimo e este é o programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, que tem atuado junto aos atingidos e às atingidas para que a reparação dos danos resultados do rompimento da barragem da mineradora Vale na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, seja integral e justa. Parte do nosso trabalho é o diálogo com a população atingida e por aqui, nesse espaço, a gente traz informações importantes que têm a ver com a vida de muita gente, com a vida do povo aqui da nossa região. Nesta edição de janeiro de 2023, especialmente, fazemos memória das 272 joias vítimas do desastre-crime de responsabilidade da Vale. Neste dia 25, completam-se 4 anos do dia em que marcou tragicamente Brumadinho, a região, Minas Gerais e o Brasil. Não se esqueça de Brumadinho. Do rompimento para cá, a vida mudou e há 4 anos o povo atingido clama por justiça. Pelas 272 vidas interrompidas e pelos familiares e amigos, pela plena recuperação do meio ambiente e a punição dos responsáveis por esse desastre-crime de proporções gigantescas, que continua a causar inúmeros problemas na vida das pessoas e das comunidades da bacia do Rio Paraopeba. O rompimento da barragem da Vale, uma avalanche de rejeito de minério que ceifou 272 vidas e percorreu 300 quilômetros ao longo da bacia do Paraopeba e Lago Três Marias, chegando em 26 municípios e levando destruição por onde passou. No dia 4 de fevereiro de 2021, 2 anos após o rompimento da barragem, foi fechado um acordo judicial entre o governo de Minas Gerais, as instituições de justiça e a Vale, no valor de quase 38 bilhões de reais para a reparação dos danos. Uma das principais queixas das atingidas e dos atingidos é que este acordo foi construído e fechado sem a participação deles, das pessoas atingidas. Agora pense, como algo tão importante pode ter a participação dos atingidos, que é a principal parte interessada, dificultada? Esse acordo foi dividido em 5 partes. No anexo 1.1, considera-se a reparação socioeconômica, que seria a reparação mais direta na vida das pessoas atingidas. Depois, tem o anexo 2. Esse diz respeito à reparação socioambiental. É a reparação do meio ambiente diante da importância que ele tem para a vida de todo mundo. Além desses 2 anexos, tem também outros 3, como programa de mobilidade, de fortalecimento do serviço público e instrumentos jurídicos de acordos relacionados ao rompimento. E falando em voz dos atingidos, isso é o que mais importa para o nosso trabalho da AEDAS e principalmente para o todo do processo de reparação. Escute a Andressa Rodrigues, moradora de Mário Campos e mãe do Bruno, vítima fatal do rompimento. Um rompimento. Quantos direitos atingidos? Foi assim, né? Aquele dia 25 de janeiro eu tinha levado a minha mãe para o Hospital das Clínicas, ela estava recém-operada do coração. E foi naquele corredor de hospital. E começou a chegar mensagem no grupo que a gente tinha com a polícia militar, a barragem de Brumadinho rompeu. Eu pensei, como assim? Que barragem que rompeu? Meu Deus do céu, o que é isso? Eu não tinha noção, porque quando nós fomos lá em 2018 e eu perguntei por aquela barragem, eu disse, mas aqui tem barragem?
né? Muito dessas perguntas vindo do contexto de Mariana. Não, aqui a mineração é assim. Aqui não tem minério, né? Não tem água para tratar. A mineração é assim. Então não tem barragem? Não. E os carros todos circulavam naquelas serras todas, né? E aí eu mandei uma mensagem para o filho: tá tudo bem? No WhatsApp. Aí a mensagem foi só com, né? Ou seja, ela saiu, mas ela não chegou lá. Aí eu mandei, porque eu me lembrei que ele falou assim: mãe, entendi que ela não funciona, né? Então, a senhora, quando não conseguir falar, manda pra mim no Messenger, que aí eu vejo. E assim eu fiz. A mensagem tá lá até agora, né? A do celular eu perdi e ficou só as outras. E ele foi engolido junto com os demais, né? De forma muito inocente, de forma muito covarde. É por isso que eu faço a pergunta: a justiça tarda, mas não falha? 25 próximos, nós vamos completar 4 anos de impunidade, de dor, de tristeza e também de muita revolta. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que o processo que apura as responsabilidades do desastre-crime, do rompimento, deve tramitar na Justiça em âmbito federal e não em Minas Gerais, como é o desejo e reivindicação dos atingidos e das atingidas, como segue dizendo a Andressa Rodrigues. Eu nunca vi na minha vida o réu dizer onde ele quer ser julgado, mas a poderosa, né, porque eu falo que a assassina é muito poderosa, a Vale, ela tem um poder muito grande, né, de inserção nesses meios. Eu cometo um crime, eu vou dizer, não, mas eu vou escolher esse lugar. E pior, apresentar argumento de que se vier para a instância federal, ele vai responder também por ter o crime ter atingido sítios arqueológicos, que é onde eles se pegam para ir para a instância federal. Teria, né? Isso nem foi consumado, isso nem está determinado. Agora, as certidões do óbito, as 272, não tem dúvidas que foi em Brumadinho, né? É lá que está. Mas eles usam desse poderio, dessa influência, né, para postergar, para deixar com que o familiar fique ainda em mais dor e ainda mais sofrimento. E é isso o papel, né, de uma empresa que se propõe a continuar seu plano de morte, né, continuar com a sua maquiagem, com seu poderio para poder enganar as pessoas. E pesa muito a dor de não ter encontrado ainda a Maria de Lourdes, a Natália Porto e o Thiago Tadeu. Um rompimento. Quantos direitos atingidos? Ô, gente, e a AEDAS vem caminhando ao lado dos atingidos e das atingidas pela reparação, para que os danos sejam reparados, os problemas amenizados diante das vidas que, infelizmente, não voltam mais. Nesse marco de 4 anos do desastre-crime, a gente quer também falar contigo sobre como temos trabalhado para estar presente e estabelecer diálogo permanente com o povo, motivo maior das nossas frentes de trabalho formadas por vários profissionais de várias áreas. A Isis Tábuas, coordenadora da AEDAS, chega para falar sobre esse compromisso que temos com as causas dos atingidos. O direito à assessoria técnica independente na Bacia do Paraupeba foi conquistado pelas pessoas atingidas em fevereiro de 2019. As famílias, nos seus diversos núcleos familiares, tiveram toda a sua dinâmica de vida alterada. Foram 272 joias perdidas em um único dia. E 4 anos depois, 3 pessoas ainda não foram encontradas. Houve mais um desastre na mesma mina, meses depois, que levou a vida de mais um trabalhador da empresa Vale. Isso causa inúmeros danos à saúde mental dos familiares e amigos das vítimas fatais, e a toda a sociedade que sofre diariamente com esses lutos. Há muitos danos à renda, ao patrimônio, à cultura, ao lazer das pessoas. Mas certamente cabe destaque aos sensíveis, aos preocupantes danos à saúde que estão sendo identificados. A população ela relata problemas respiratórios,
respiratórios, problemas dermatológicos, que são os problemas de pele, e as pesquisas também têm demonstrado dados alarmantes sobre contaminação de água, de ar, de solo. Os responsáveis pelo desastre precisam responder por ele. Todo esse processo, ele deve ser construído com o protagonismo dos atingidos, assessorados, como prevê a lei estadual, pelas suas assessorias técnicas independentes. Nós somos uma associação pautada nos direitos humanos e socioambientais. A gente trabalha para o desenvolvimento sustentável da sociedade no estado de Minas Gerais. As atividades da AEDAS, elas buscam sempre a ampla participação da população e a troca de informações qualificadas a fim de garantir que a população esteja apta e qualificada a construir autonomamente a reparação integral, justa e necessária. Giro de notícias. Confira a programação geral das atividades pelos 4 anos do rompimento em Brumadinho. Em Brumadinho, na terça-feira, dia 24 de janeiro, das 8 da manhã às 5 da tarde, seminário Cidades Impactadas pela Mineração, Faculdade ASA. Às 5 da tarde, carreata por Justiça, com concentração no cemitério Parque das Rosas. Na quarta-feira, dia 25 de janeiro, quarta Romaria pela Ecologia Integral a Brumadinho. Às 7 da manhã, acolhida na Matriz de São Sebastião. Às 8 da manhã, coletiva de imprensa e abertura do estande do projeto Juntos por Brumadinho. Às 9 da manhã, Santa Missa. Às 10h30, caminhada da Matriz até o Letreiro. E ao meio-dia, ato por justiça, encontro e memória, no Letreiro de Brumadinho. E em Belo Horizonte, no dia 25 de janeiro, às 9 da manhã, ato Indenização Justa Já, no Tribunal de Justiça, na Raja Gabalha. E às 14 horas, ato pela reparação integral dos crimes das bacias do Rio Doce e Paraupeba, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Um intervalo rápido e voltamos já. Você está ouvindo AEDAS no ar. Você está ouvindo AEDAS no ar. Voltamos. Este é o AEDAS no ar e eu sou o Lucas Jerônimo, comunicador da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Nesta edição, o marco de 4 anos desde esse desastre-crime. Anos de angústia, algumas conquistas e o pedido incessante por justiça. Não se esqueça de Brumadinho. Não dá para esquecer ou negar que as vidas foram terminadas, que o rio foi devastado, que a alimentação foi prejudicada, que a vida financeira piorou, que o meio ambiente foi impactado, que a lama de rejeito invadiu a nossa terra. Lembraremos sempre para que nunca mais se repita. No bloco anterior, a gente falou sobre a Romaria do dia 25 de janeiro, dia em que se memora o rompimento. Agora aqui com mais detalhes dessa atividade bem importante nessa caminhada que basicamente é fundamentada pela organização do povo, pelas manifestações populares. A quarta Romaria pela Ecologia Integral a Brumadinho tem como lema Memória, Justiça e Esperança. O encontro tem uma série de atividades e é organizado pela Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário, a Renser, da Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com familiares de vítimas fatais, movimentos populares e comunitários, além de instituições defensoras dos direitos humanos e da natureza. E quem fala com a gente sobre a Romaria pela Ecologia Integral a Brumadinho é o Marlon Lima, que é articulador pastoral da Renser e membro da coordenação geral da Romaria. Oi, Marlon.
A Romaria pela Ecologia Integral a Brumadinho está na sua 4ª edição e acontece na data em que se recorda o rompimento da barragem de rejeitos da Vale, que matou 272 pessoas, além de destruir comunidades, mananciais, a fauna e a flora. A Romaria se divide em 3 pautas: a memória do crime, das 272 joias, das lutas e resistências do nosso território, a justiça, pelo direito das pessoas atingidas e pela punição dos responsáveis, e a esperança, com as alternativas de bem viver. A Romaria é um grito profético de esperança para que outras tragédias não aconteçam e para que as comunidades tenham seus direitos garantidos e respeitados. Ei, Marlon, qual o significado do termo Ecologia Integral a Brumadinho? E outra coisa, como serão as atividades da Romaria? O termo Ecologia Integral foi usado pelo Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, dando um sentido mais amplo e dinâmico e fácil de entendimento. Tudo está interligado, tudo forma um grande todo, com todas as realidades conectadas. Tudo está em relação. A Romaria pela Ecologia Integral Brumadinho é realizada pela região episcopal Nossa Senhora do Rosário, Renser, e conta com o apoio de várias entidades parceiras. A programação acontece no dia 25 de janeiro, pela manhã, com apresentações culturais, a missa e a caminhada até o letreiro da cidade, onde acontece o ato das famílias das 272 joias. Neste ano, a Romaria terá início na Igreja Matriz de São Sebastião, no centro de Brumadinho, a partir das 7 horas da manhã. Venha participar, seja um romeiro pela Ecologia Integral. Vamos caminhar juntos por justiça, pela memória e pela esperança. Valeu, Marlon e povo! A programação completa com os horários detalhados estão no nosso site, que é aedasmg.org. Um rompimento. Quantos direitos atingidos? Seguimos falando das vozes da gente, das vozes do povo atingido, que tem muito a dizer, principalmente quando se olha para trás e se percebe que já se passaram 4 anos. Não é pouco tempo, ainda mais quando se precisa que a justiça seja feita de fato, que as garantias de direito sejam observadas, respeitadas. Quem fala com a gente agora é a Joelisa Feitosa, de Juatuba. 25 de janeiro de 2023. São 4 anos do crime cometido pela Vale em Brumadinho e o tempo passa, o sofrimento da população atingida só aumenta. O tempo é nosso inimigo, porque a cada dia é mais difícil dar visibilidade às consequências que vão sendo acumuladas diariamente. Sem o rio, a nossa situação ficou muito mais difícil e a dos vulneráveis só piora. Sofremos com insegurança alimentar, hídrica, os problemas de saúde que vão se agravando, as violações de direitos fundamentais à sobrevivência humana. Atingidos abandonando seus territórios sem esperança, o acordo que foi feito entre o Estado e a Vale, sem a participação dos atingidos, isentou a empresa Vale das responsabilidades. E a verdade é que hoje não temos a quem recorrer. Nos territórios, as comunidades cada vez mais pobres. Com as enchentes, a lama tóxica avançou para as casas, as ruas, comunidades inteiras devastadas mais uma vez. Estamos em meio a rio, água, solo, tudo contaminado e nada até hoje resolvido. Enquanto isso, bilhões vão se esvaindo sem que a gente saiba para onde, para quê, pois falta transparência e controle social. Seguimos na luta pela justiça, queremos a prisão dos responsáveis pelas mortes de 272 joias e esse grande crime socioambiental que diariamente vai sendo ampliado e aumenta o nosso sofrimento. Queremos a reparação integral individual justa para refazermos minimamente as nossas vidas e termos uma dignidade mínima.
Queremos águas para a vida e não para a morte. Queremos o nosso Paraopeba de volta. Quem também vem participar com sua voz nesse marco de 4 anos é o Adilson Ramos, da Reta do Jacaré, em Mário Campos. Olá pessoal, já se passaram 4 anos. O mar de lamas que veio do rompimento da barragem de Brumadinho tirou muitas vidas e devastou nosso rio, nossas plantações e nossos animais. Comunidades inteiras ficaram destruídas, tirando nossas condições de trabalho e sobrevivência nesse lugar. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, os problemas só agravam, pois, em janeiro de 2022, com as chuvas fortes e a cheia do rio Paraopeba, a lama que estava concentrada no fundo foi levado para dentro de nossas casas e nossas terras, espalhando ainda mais a contaminação e a destruição. Mas os atingidos fizeram muitas lutas e vão continuar unidos, pois tivemos poucas soluções, mas ainda temos a esperança e força para lutar e buscar condições melhores de viver. Giro de notícias. Colônia Santa Isabel celebra 29º Concerto contra o Preconceito. A festa será realizada entre os dias 23 e 29 de janeiro e terá, inclusive, show com Sandra de Sá. Essa festa tem muitos significados e principalmente significado de muita luta. Assim é o Concerto contra o Preconceito, que em 2023 celebra a sua 29ª edição, entre os dias 23 e 29 de janeiro. O evento acontece na Colônia Santa Isabel, em Betim, e pretende resgatar o período histórico marcante para o município, quando, a partir de 1920, a colônia era o destino de pessoas que sofriam com a hanseníase, que décadas atrás ainda não tinha cura. Esse evento tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a doença, que tem tratamento desde 1980, e também para quebrar os preconceitos que envolvem a hanseníase. E falando em preconceito, a Rosimeire, que é moradora da Colônia Santa Isabel, compartilha com a gente agora um pouco da sua experiência, da sua vivência e também da luta contra o preconceito. Fui moradora, né? Hoje eu moro no Alto Boa Vista, mas eu fui uma das primeiras meninas a ser moradora da Colônia Santa Isabel. Na época que não podia ter crianças, né, na colônia, eu fui criada debaixo de uma cama, né, na colônia, porque minha mãe teve que ser internada, meu pai não podia ficar com a gente, então a gente foi separado. Eu fui separada da minha família. Aí quando eu estava mais ou menos com 7 para 8 anos, a pessoa que eu morava com ela, que me criou, ela fazia eu como empregada, ou seja, a gente era muito maltratado. Crianças que moravam no educandário, creches, eram abusadas, né, totalmente abusadas. Eu quase que eu fui abusada, mas graças a Deus, Deus não deixou, mas eu fui torturada, né, eu fui maltratada. O preconceito é esse, o preconceito tanto dos filhos como da hanseníase, era na época era uma doença que era muito contagiosa. E o que acontece? As pessoas tinham medo de chegar perto, né, das pessoas que tinham essa doença, com medo de pegar. Tanto que quando as pessoas pegavam as crianças para cuidar, que eram tipo empregada, até as vasilhas eram separadas, né, os talheres, não tinha contato com a pessoa que pegou para criar. Então é um sofrimento muito grande. Então essa festa, ela simboliza liberdade. Por isso que hoje tem o Concerto contra o Preconceito, né? A festa é para isso, é para comemorar a liberdade, né? Que hoje a colônia pode entrar e sair quem quiser. Valeu, Rosimeire, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história. E lembrando mais uma vez que vem aí o 29º Concerto contra o Preconceito, de 23 a 29 de janeiro, em Betim. E a programação completa está disponível no nosso site, aedasmg.org. São 4 anos de caminhada por justiça e o trabalho da AEDAS está registrado em muitos materiais que produzimos ao longo desse tempo e que podem ser acessados no nosso site, aedasmg.org, como também nas redes sociais, pelo @aedasmg. Temos também vários programas como este que estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio, nos tocadores de podcasts como Anchor, Spotify
e Google Podcasts. Não se esqueça de Brumadinho, a tragédia que tem responsáveis e que mudou para pior a vida de tanta gente. Que a demora das respostas que as pessoas precisam e esperam seja interrompida pela consciência de que é urgente ouvir o povo e fazer acontecer um outro tempo de menos dor. E em breve a gente se encontra por aqui. Um abraço e até mais. Este programa teve produção, roteiro, apresentação e edição de Lucas Jerônimo, auxílio de produção de Felipe Cunha e contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS.